Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá pessoal, estamos aqui para mais um Vetancast Séries e dessa vez trazendo mais um assunto muito relevante para a suinocultura, salmonelose em suínos. E dessa vez estamos aqui como uma convidada muito especial, a doutora Jalusa Deonquish. A Jalusa, que ela é essa referência tanto na suinocultura brasileira como mundial, ela que é pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves desde 2001 e tem trabalhado nesse assunto tão relevante, né? Que seria ali as doenças infecciosas, a segurança alimentar desde a produção até o produto final que é entregue ao consumidor. A Jalusa, ela tem parceria com órgãos públicos e também empresas privadas para fazer esse levantamento de dados e trazer muitas informações para nós que trabalhamos na cadeia suínícola. Jalusa, muito obrigado por ter aceitado esse convite e por compartilhar o seu conhecimento, suas experiências conosco. Seja bem-vindo a mais um Vetancast Séries. Eu que agradeço, Sato, a oportunidade de conversar sobre esse assunto, né, que eu gosto e tenho trabalhado há tanto tempo. Então, estou à disposição de vocês e feliz aí de conseguir utilizar mais uma ferramenta de comunicação aí, né, para ajudar os colegas, enfim, receber também o retorno deles e questionamentos. Sim, Jalu. E assim, toda a experiência, todo esse compartilhamento que você sempre faz em vários momentos conosco, eu acho que é muito importante porque traz tanto um posicionamento científico, mas também como as coisas realmente funcionam no campo, né? Quais são os desafios. A gente sabe que as doenças, né? A gente tem muita informação técnica, mas quando ela está no campo, quando ela está ali no dia a dia, ela se comporta de uma maneira totalmente diferente, né? Então vamos iniciar, Jalo, falando aqui sobre salmonelose na suinocultura, né? Esse assunto que todo mundo sabe que você é uma expert e por mais que a gente acaba sofrendo com as consequências, a gente sabe da importância da doença a longo prazo, né? Mas mesmo assim a gente acaba tendo muitos desafios no campo. Então, Jalusa, eu queria fazer uma pergunta para você, porque a gente acaba vendo muito a salmonela, tifimurium, a cólera suis, que elas são muito bem conhecidas e os impactos no campo eles são muito bem estabelecidos, mas quais são os outros sorovares que têm sido importantes para a suinocultura? Quais são os outros sorovares que a gente acaba tendo os desafios no campo, na produção de suínos? Bem, Sato, eu acho que aqui de novo a gente vai ter que dividir, né? A salmonela, embora a salmonelose ela confunda bastante em alguns momentos essa parte enterocolítica pela tifimurium, né? E a questão de segurança dos alimentos, de contaminação. Então, às vezes as coisas elas estão no mesmo pacote e às vezes não, né? Então, eu acho que isso é um desafio, né? Do ponto de vista epidemiológico e de dinâmica de infecção nas granjas, para o controle e às vezes até para o entendimento, né? A cólera suis, como tu disseste, ela é muito bem caracterizada, é uma doença grave, sepsêmica, que todo mundo corre atrás para tratar e para saber o que é, né? A enterocolite, ela, na minha opinião, eu acho, né, não tenho provas para isso, mas que ela ficou muito tempo negligenciada no meio de outras diarreias, né, doenças da produção, mas a gente teve, a partir ali de 2011, um interesse maior e um número maior de diagnóstico, 2010, 2011, por aí, a gente aumentou os casos reportados, né. E, em termos de outro sorovar, que foi a tua pergunta, o que a gente está vendo hoje no Brasil, nas entéricas, é meio que um 80-20 para a monofásica. Então, digamos assim, que 80% dos casos, mais ou menos, né, são produzidos pela monofásica, que ela é uma variante da tifimurium, né? Ela tem uma mutação genética que ela não produz um antígeno de fase lá do final, e de mudança de fase, e então é por isso que o nome dela é monofásica, né? E essa variante, digamos assim, ela está preocupando o mundo inteiro, inclusive em humanos, né? Então, existe sim estratégias de controle para ela. Como ela é uma variante da tifimurium,
Então, em termos de diagnósticos sorológicos ou em termos de vacinação, as vacinas que utilizam esses antígenos comuns, né, os antígenos somáticos, enfim, não existe problema, entende? A vacina com atifimurium, digamos assim, ela tem capacidade de proteger para a monofásica também, né? Então, isso acontece também em outros países e no Brasil também está desse jeito. Esses dados estão publicados, a gente tem um artigo de 2021 que fala da primeira, digamos assim, da primeira etapa, aí depois que os diagnósticos aumentaram, e tivemos um outro estudo que já foi publicado no Sensui de 2017 para cá, onde isso tudo se confirmou, meio parecido, tá? Existe na literatura alguma preocupação com a DERB, tá? Que é um sorovar que ele é do mesmo sorogrupo da tifimurium, então se a gente tiver tifimurium numa sorologia a gente vai confundir. E existem trabalhos que não conseguiram fazer uma reprodução experimental de doença e tem trabalho que conseguiu reproduzir, né, como patógeno, com diarreia, febre. Então, obviamente, né, a ciência avança e as bactérias também, né? Então, existem esses casos, né? E se nós pegarmos o exemplo de humanos, mesmo sendo enteritídeos e tifimurium, os sorovares que mais acometem os humanos via alimentar, também existem relatos com outros sorovares, a exemplo da infantes, por exemplo, ou em algumas categorias mais suscetíveis. Então, assim, para humanos se considera qualquer salmonela de risco. Pode ser até um exagero, né? E porque temos 2.600, né, ou mais de 2.600. Mas, assim, não está proibido de outros sorovares causarem problema. Num trabalho que a gente fez aqui de sorotipificação, do qual a gente, inclusive, confirmou esses sorovares diferentes, a gente teve alguns casos de Bradney, de Derby, como a Bradney como segundo sorovar, mas, de novo, né, na franca minoria, e a gente tem que prestar muita atenção em como que é feito o isolamento e como que é feita a sorotipificação quando a gente tem alguma dúvida em relação ao sorovar, né? Antes da gente, daqui a pouco, achar que encontrou uma coisa muito diferente, né, Sato? Então, Jalo, e até puxando assim... cuidados aí no diagnóstico para a gente realmente apostar num sorovar diferente. Certo, e até assim, nessa parte final da sua resposta, né, que é em relação ao diagnóstico, porque por mais que a gente fala ali dos sinais, que eles são clássicos, colerações principalmente, que a gente vai ter um quadro de sepsemia, mais as enterocolites, né, como você comentou, em relação ao diagnóstico, o que você acha que está tendo de desafio, o que você acha que a gente acaba observando em falha de coleta de material, de realmente fechar o diagnóstico e associar. Porque a gente fala muito do complexo das doenças respiratórias, né? Mas eu acho que também para as doenças entéricas, para as doenças sepsêmicas, a gente tem as co-infecções que acabam agravando e elas não estão, em sua grande maioria, de forma isolada, né? Então, em relação ao diagnóstico e puxando esse gancho que você estava comentando, o que você comenta sobre o diagnóstico no campo de falhas e de oportunidades? Eu acho que esse é um ponto importante, especialmente para a enterocolite. Tá? No caso da sepsêmica, a gente tem mais oportunidade, né? Você abre um animal com sepsemia, você pode isolar de fígado, de baço, se isola em casos de cólera suis de pneumonias, né? E sendo cólera suis, a via é sistêmica, digamos assim, né? Então, inclusive de linfonodos em casos de sepsemia. Eu sempre, como a salmonela, ela fica, o animal é portador de salmonela no linfonodo mesentérico, especialmente, eu evito um pouco, entende? Mas não que não seja correto. Se tu tá vendo o quadro e se isolou, por exemplo, num cultivo puro, uma cólera suis que tá com um quadro de sepsemia em linfonodo, tá ok, né? Na verdade, a pessoa que faz a necrópsia, que está coordenando esse trabalho, é quem
é quem tem as ferramentas na mão, né, Sato, para fechar o diagnóstico. Na enterocolite podemos ter problema. Por quê? Porque nós temos uma prevalência de animais portadores de salmonela lá no abate, por exemplo, e de excretores na faixa dos 30%. Sorologia é lá em cima, né, batendo no 100%. Então, essa é a realidade que a gente tem. Então, se a gente utilizar a mesma forma, a mesma técnica laboratorial que a gente utiliza para isolar a salmonela de alimentos, por exemplo, que tem toda uma etapa de pré-enriquecimento, enriquecimento seletivo para realmente, porque nós estamos trabalhando em programa de qualidade, para realmente encontrar, se a gente utilizar esse tipo de método, nós vamos ter positivo direto, né? Muitos positivos. Então, a gente precisa ter esse cuidado, obviamente, de fazer uma necrópsia bem feita, né? E com acompanhamento de histopatologia sempre, né? No caso da tifimúrio, a gente tem à disposição imunohistoquímica para tifimúrio. Claro, ela é específica para tifimúrio, né? Tem que saber da especificidade da imunohistoquímica, mas a gente tem essa leitura patológica, tem o isolamento, e aí seguir e com o isolamento direto, né? Pode ser que tu não tenha a condição de ter um cultivo puro, que tu vai ter alguma cole junto, né? Mas, enfim, a gente precisa dar uma ajuda para a sorte aí, né? E de preferência com animais que não estejam com medicação, enfim, né? Então, essa questão é uma questão difícil nas granjas, né? Bem difícil, porque normalmente eles têm uma ração só do sistema de produção de sítios. Mas, enfim, a gente tem que dizer para o laboratório se comunicar e entender que tipo de amostra e o que a gente quer, né? Eu acho que esses comentários, né, Jalo, nós como técnicos, nós temos que saber corretamente o que coletar e também fazer uma análise de como que está a parte clínica, a parte ali também de lesões que a gente acaba observando na necrópsia, né? Porque como a gente está falando também de doenças que elas são endêmicas, elas vão estar circulando ali no plantel, né? E às vezes elas vão estar apresentando mais desafios, elas vão estar ali sendo mais impactantes e juntamente com essas informações, né, do que coletar e também do que enviar e de como interpretar, acho que todos esses resultados, a gente sabe que, de modo geral, a salmonelose a gente acaba tendo um desafio a partir ali do meio da creche, fase de crescimento e terminação. Mas a gente também acaba observando muitos casos onde que a gente tem uma infecção mais precoce, né? Em relação ao comportamento da doença nos plantéis, assim, no seu ponto de vista, o que você acha que seria mais, assim, um padrão da salmonelose? Seria em quais fases que a gente acaba encontrando mais? Seriam ali nos momentos onde que a gente acaba abrindo uma janela de antibióticos, onde a gente está tendo mais desafios ali relacionados ao manejo, ao estresse, ou também ali desafios sanitários, né? Qual que seria as informações, assim, tipo, do campo que você acha que é mais frequente, a gente vê em tal fase, mas a gente não deve desconsiderar outras fases também? Sato, nós analisamos 130 surtos, né, 130 casos. Se a gente juntar a enterocolite com a septicemia, deu meio a meio em creche, crescimento e terminação. Tá? O número parece mentira, mas foi exatamente isso. E nós tivemos, inclusive, na maternidade. Poucos casos, 10 casos, mas, como eu sempre digo, né, eu dou aula no mestrado, eu digo, não está proibido de acontecer. Né? É necessário que a gente tenha plena segurança dos sintomas clínicos, da coleta de material e do diagnóstico para dizer, isso que eu estou vendo e acreditar no que você está vendo. Porém, os casos de septicêmicos, eles são mais comuns nessa fase mais precoce, né, de creche. Não sei se é isso que você observa também, né? E as enterocolites, então, mais comuns no crescimento e terminação. Mas nada está proibido, né? Pode acontecer. E, sem dúvida, eu acho que
que a gente tem uma tendência a que ocorram, né, essas doenças bacterianas no momento ali que se tira o antimicrobiano, porque o antimicrobiano ele está segurando, digamos assim, né, não só a salmonela, mas a gente vê isso em coli também, né, e uma questão de pressão de contaminação, né, a cólera suis, ela é muito de suíno, então eu nunca isolei cólera suis de uma matriz que não fosse de suíno. Então, isso é uma coisa importante, quer dizer, nós estamos com animais portadores excretando numa quantidade que em algum momento isso ultrapassa, né, aquele limiar ali da imunidade e da pressão de contaminação, né, e eu chamo atenção para a questão da contaminação ambiental também, né, e de momentos de estresse, de contaminação ambiental, onde os animais excretam mais. A Tifimurium, ela tem componentes ambientais de uma forma mais importante, né? Ela pode vir por diversos hospedeiros e portadores, então, inclusive os grupos clonais, quando a gente estuda alguma coisa de epidemiologia molecular, a gente vê que a variabilidade de Tifimurium, ela é maior, bem maior do que a cólera suis, né? Então, ela é mais adaptada e a gente pode ter outras fontes. E daí vem todos os controles outros, né? Essa questão da limpeza e desinfecção, de controlar a contaminação residual, isso é muito importante também para a cólera suis. Algo que a gente não via há 15, 20 anos atrás eram as creches, né? Com tanto problema, ou na saída de creche, sorologias tão altas. Então, a Tifimurium, especialmente, a contaminação por salmonela, ela se dava de forma maior no crescimento e terminação, os animais entravam no crescimento e terminação com uma sorologia baixa e saía com a sorologia lá em cima, né? Tanto que vocês já devem ter ouvido eu e meus colegas dizerem, o maior problema é crescimento e terminação. Hoje já não é mais assim, piorou. Tá? Hoje a média de saída de creche já é mais alta. E aí a gente pode explicar isso por esses surtos, inclusive de cólera suis, que tem nessa fase, né? E a sorologia que nós temos à disposição no mercado, ela tem Tifimurium e cólera suis, então vamos pegar as duas na sorologia. Então, aí nós temos também uma negligência do manejo sanitário, né? Em alguns momentos a gente começa a ocupar muito as granjas, a ter vazio sanitário muito curtos, enfim, se viola esse tipo de manejo e tem consequência, né? A gente acaba, às vezes, estressando e querendo produzir cada vez mais, mas a gente paga também com algumas consequências, que são as perdas relacionadas aí às doenças, aos fatores estressantes, ao manejo, né? E até eu trago uma outra pergunta para você, porque todos nós sabemos que você é uma referência também nacional e mundial na questão do uso racional de antimicrobianos. A gente tem uma movimentação aí de saúde única, do uso na produção animal, em humanos, e também a importância, né, da resistência antimicrobiana para o meio ambiente, que você até comentou dos resíduos ambientais, né? E aí, em relação à resistência, Jalo, e também ao uso racional, o que você fala? Os isolados de salmonela, eles estão apresentando uma resistência mais elevada, os princípios ativos que a gente tinha disponível, eles não estão mais funcionando? Como que esse desafio, né, as doenças que elas estão cada vez mais complexas e desafiadoras, com esse uso racional que a gente também precisa fazer, pensando no futuro da humanidade, né? Então, o que você traz relacionado a esse assunto? As resistências, a resistência das salmonelas e também ao uso racional de antimicrobianos. Como que você vê essa relação entre esses dois temas, né? A salmonela, ela é pelo ambiente onde ela vive, né, que é o intestino dos animais, no nosso caso dos suínos, assim como outras enterobactérias, né, ela está sendo bombardeada a vida toda, né, Sato? Essa que é a real.
E aí ela é um indicador de resistência absurdo, assim, os dados que a gente tem, nós temos aí, assim, cepas de Tifimurium resistente a mais de 14, 15 antimicrobianos. E certamente, conforme a gente vai colocando mais antimicrobianos no teste, isso aumenta, né? Então, eu acho que uma questão é, por ser uma enterobactéria, ela já está submetida, tanto que os indicadores de resistência para a pesquisa são a coli e o enterococcus, né, para gram-negativa e gram-positiva. Por quê? Porque estão no intestino, sendo desafiados direto por essa questão da administração oral que a gente faz na suinocultura, né? Como o 70% ou mais até do uso de antimicrobianos na suinocultura é via oral, né? 70% é um dado de literatura, tá? Provavelmente no Brasil seja maior. E aí, ali naquele caldo de cultura, está acontecendo a seleção, né? Desde a seleção das populações que são sensíveis, diretamente, como toda a transferência de determinantes de resistência que acontece nesses locais, né? Então, não é uma seleção só geracional, mas uma troca também entre as bactérias, de plasmídios e de todos aqueles mecanismos de transferência de resistência. E como ela é muito adaptada à granja e também adaptada ao frigorífico, digamos assim, e como ela é o principal patógeno alimentar, ter uma resistência na salmonela já é problema per si. Entende? Porque ela é a via mais óbvia da gente transmitir a resistência transmitida por alimentos, que é o tal do foodborne, né? Que não é só o alimento, mas... Então, a salmonela tem essa característica. Ela é o patógeno alimentar mais importante a ser controlada na suinocultura. Obviamente que tem alguns países onde não é a salmonela principal, é o Campylobacter, mas, assim, a salmonela ou é primeiro ou está em segundo lugar, normalmente, né, das vias alimentares. E via carne, mais ainda, via proteína animal, mais ainda. Então, essa é uma característica importante, tá? Mas também, como ela fica como um reservatório de resistência, a transmissão para outras bactérias que não são patogênicas, mas que estão na carne, porque a carne não é um produto estéril, né? Sim. Se a gente fizer uma bacteriologia da carne, a gente tem sempre limites, né? Coli tanto, mesófilo tanto, enterobactérias tanto, mas nunca é estéril. E essas bactérias, elas são portadoras. Onde tem bactéria, tem resistência, sabe? É uma coisa impressionante isso. E, inclusive, em algumas bactérias que são utilizadas, inclusive, como promotores de saúde, né? A gente tem que cuidar disso. Então, essa é a primeira questão, né? Os dados brasileiros têm muita resistência, isso a gente já publicou, esses dados são públicos, nós não temos maiores problemas. Claro que nas amostras clínicas, porque esses plasmídios, onde se concentram os genes de resistência, né, não é proibido ter no genoma, mas o plasmídio é onde mais tem, muitas vezes eles são portadores de genes que codificam patogenicidade também. Adesão, né, alguns fatores de virulência que ajudam a bactéria a invadir, por exemplo, salmonela, que o mecanismo de invasão dela é muito bom, né, e é por aí, tanto que ela consegue fazer translocação, sobrevive em macrófago, vai para a placa de Peyer, linfonodo mesentérico, enfim. E aí a cólera suis, que é mais potente em termos de sobrevivência, de concentração, de multiplicação, ela faz a doença sistêmica tão agressiva como ela faz. A Tifimurium, ela é menos agressiva nesse aspecto, mas ela faz a translocação muito bem, obrigada. Então, por isso que ela vai para os linfonodos, né? E hoje, por exemplo, ela é um problema até para linfonodos mais profundos, porque esses linfonodos, eles não são retirados da carne.
entende? Então, os linfonodos mesentéricos a gente não come, ninguém come linfonodo mesentérico, né? Mas então isso tudo é motivo de pesquisa hoje, né? E essas aí, tu pode ter certeza que algum grau de resistência eles vão ter. Porque assim, ó, 80% das amostras são multiresistentes. 80%. Por conceito. A multiresistência é resistência a 3 classes de antimicrobianos, pelo menos. Né? Se você olhar os resultados que a gente publicou ano passado, eu acho que foi no Sensui, de 220 e poucos casos que nós estudamos na segunda etapa desse trabalho, é assim, mais de 80% multiresistente, para resumir. Então, realmente é problemático. E é problema tanto para tratar como reservatório, como botar isso no ambiente. Nós temos resultados de resistoma onde o solo que recebe o dejeto suíno, ele tem mais genes de resistência do que o solo que não recebe. É claro que o solo também tem, porque o solo é vivo, tem micro-organismos, às vezes a gente encontra até um gene de resistência mais sério em uma amostra lá do solo virgem, né, mas o fato é que a suinocultura, obviamente, contribui com essa contaminação do ambiente de granja. Não, então a gente vê assim que esse desafio está cada vez maior, né? Essa questão de resistência, e aí a gente vê que uma realidade nessas informações que você acaba também compartilhando, né? Dos dados brasileiros, né? Que a gente sabe que estão cada vez mais desafiadores, né? E aí, emendando a pergunta, Jalusa, desse assunto, a gente sabe que, assim, os antibióticos, a gente tem ali o uso que tem que ser cada vez mais racional, mais estratégico. E em relação ao controle, quais são as outras alternativas que você tem observado que estão sendo eficientes e que, na prática, ali a gente consegue não perder tanto com a consequência dessas doenças que elas são tão impactantes aí para o nosso sistema de produção? Sato, eu acho que a resposta ela é bem clássica, né? Então, nós temos as medidas inespecíficas que servem para todos, né? Digamos assim, para a grande maioria dos patógenos, e aí vou dar uma ênfase grande aqui à biosseguridade interna, né? A externa, óbvio que é importante, e se a gente considerar aí na externa a entrada de animais, misturas de animais, então ela é bem importante, né? Eu acho que esse assunto, mistura de animais, é um assunto que, falando do final da cadeia, quando a gente está produzindo animais para o abate, que é onde eu trabalho mais, né? Justamente porque trabalho ali com a matriz de carcaças e chegando nesse ponto aí, né, de cumprimento das normativas, tanto do Ministério quanto da Anvisa. Então, esse controle específico a gente precisa fazer, né? E a biosseguridade interna ela é importante porque a gente não quer a doença clínica, e para não ter a doença clínica a gente não pode extrapolar o limiar que o animal suporta, né? Então, é importante, mas, de novo, essa questão das misturas de animais é um problema grave do nosso país, porque ele é um problema muito brasileiro. Né? Eu sempre digo isso, porque em outros grandes centros produtores de suínos tem mistura, mas não como nós fizemos. Né? Então, esse aí é um pepino. As indústrias todas elas estão correndo atrás de construir pirâmides sanitárias, enfim, né? Mas não é uma coisa simples de resolver. E é um fator de risco que ele meio que boicota os outros, né? Sim. E daqui a pouco tu está fazendo um monte de coisa em fabricação, em limpeza e desinfecção, e na mistura tu tem um excesso, tem animais portadores que aumenta a excreção lá para cima, e para fazer o circuito fecal oral é muito rápido, né? Então esse é um problema. Então, o que mais que a gente tem de inespecífico, né? Biosseguridade interna, limpeza e desinfecção. Existe, claro, a opção de preparar a saúde intestinal dos animais, né? Tem alguns trabalhos sobre maturidade de microbiota ao desmame, com desmame de 28 dias, por exemplo, isso já ajuda.
e talvez de trabalhar aí com alguns produtos, né, para favorecer essa maturidade da microbiota, que ajuda também. Então, o que mais que a gente pode dizer de inespecífico, né? Mais para frente a gente pode ter os prebióticos também ajudando, né, junto com probióticos, ajudando nesse sentido. Nós tivemos algum resultado interessante de pesquisa que a gente já publicou há tempos atrás, desses mananos que eles aderem, né, à fímbria 1, tanto da Salmonella e da coli também, né, de ter um resultado melhor de sorologia, né, para mexer em sorologia não é muito simples. Né, porque a sorologia, mas como parece que cada suíno brasileiro já encontrou uma salmonela na vida, né, quando a gente consegue baixar a sorologia, eu acho que é um resultado bem importante em termos de rebanho. Sim. E para avaliação de alguma coisa que você fez na granja, né, claro que o anticorpo não tem importância do ponto de vista de segurança dos alimentos, enfim, a gente tem que saber para que a gente está utilizando. Tem a questão das vacinas, daí indo aqui para o mundo mais específico, né, que existem vacinas também, né, tem o pessoal que se vira com as autógenas quando estão num surto e que não tem um produto à disposição de linha. Os produtos globais, às vezes, eles falham, né, a depender se tiver variabilidade do patógeno, coisa assim, então aí vem o papel das autógenas também. Tem a vacina oral viva, que é interessante também, que tem à disposição no mercado, porque ela faz essa via de produção de imunidade mucosa, que é importante, como eu comentei no começo, um fator de virulência importante para a salmonela é a adesão. Então, se a gente consegue manter uma eubiose, consegue manter uma qualidade, uma maturidade microbiota, enfim, para que ela não consiga colonizar e se multiplicar, ótimo, né? Porque depois ela vai invadir, vai ficar no linfonodo, e a excreção pode recrudescer depois de momentos estressantes que não faltam na suinocultura, né? Que nós temos várias oportunidades. Então, assim, mas, por exemplo, animal com cólera suíça, com sintoma de cólera suíça, você tem que administrar um antibiótico injetável, né? Porque a doença é grave, é sistêmica e com suporte de antitérmico, né? Talvez alguma coisa que favoreça aí na água, colocar eletrólitos, quer dizer, é uma situação bem de hospital, né? de se preocupar com tudo, né? Então, mas existem sim vários produtos, né? Eu não sei se eu esqueci de algum, que melhoram a saúde intestinal e que ajudam, né? Os próprios ácidos têm resultados bastante, óleos essenciais, então, mas a gente realmente tem que saber se o problema é clínico ou se a gente está montando um programa mais estratégico, a maior longo prazo, né? Mas assim, para salmonela, redução de excreção de salmonela para o abate, nós não indicamos antimicrobianos. Certo. Ponto. Uhum. Eu acho que assim... Porque só pior, deixa elas mais espertas. Mais espertas, né? Elas vão cada vez evadindo, né? E como você mesmo mencionou, né, Jalo? A gente tem ali a restrição do uso de antibióticos, a gente precisa ter a conscientização, mas um ponto positivo é que a gente tem outras alternativas, né? Outras ferramentas, mas a gente tem que saber como usá-las, né? Como você bem mencionou, né? Biosseguridade, que a gente acaba falando muito, né? Biosseguridade, às vezes a gente fala e associa muito às doenças exóticas, mas a gente acaba usando muito e tendo que colocar em prática para as doenças endêmicas também, para aquilo que está circulando dentro da granja, né? E para finalizar, Jalo, trazendo a sua experiência, né? Que a gente sabe que você também tem muito contato e desenvolve muitos trabalhos com as agroindústrias, o que você acha que tem sido um maior desafio e também o que você acha que tem de oportunidade nas agroindústrias desde o campo até o abate, né? Como você comentou, salmonelose é uma questão de saúde pública também, né? Então, o que você traz, assim, da agroindústria para nós
dessas informações que são desafiadoras e também de oportunidades? Eu acho, né, Sato, essa é uma pergunta difícil, né? Porque, inclusive porque tem muita sobreposição da questão da avicultura também com salmonela, né? Então, às vezes, as discussões, os entendimentos, eles são diferentes, né? Eu diria assim, ó, se o nosso ponto é a parte clínica, então nós vamos ter que trabalhar no campo e vamos ter que lançar mão de ferramentas inespecíficas. Eu gosto das inespecíficas, por quê? Porque não funcionam só para salmonela, né? Vão funcionar para outros patógenos. Então, eu acho que a gente tem que ter um programa integrado sanitário, onde a salmonela é um deles, tá? Salmonela se presta muito para ser indicador, né? Tu quer saber se limpou e desinfetou direito, tu vai lá e faz um swab e tenta isolar a salmonela. Se tu não achar salmonela nem em comedor e bebedouro, é porque a coisa tá boa, né? Então, assim, e aí nós vamos ter que ir para a parte específica, né? Porque ninguém consegue conviver com uma cólera suíça. Sim. Né? Então, depende do que a gente está falando, tá? Então, eu diria assim, a cólera suíça tu vai ter que lançar mão de um tratamento completo. Eu acho que a vacinação é importante, porque cólera suíça é peso pesado, né? Talvez na enterocolite, primeiro tu tem que posicionar onde que ela está acontecendo, quer dizer, ela no crescimento e terminação, ou é na creche, porque tem essa questão do programa de antimicrobianos, mas você vai ter que trabalhar no ambiente em todas elas, né? E nesse caso, você já está com as bactérias dentro da granja, né? É claro que a gente quer evitar que entram outras, mas tem que focar dentro da granja, né, de a recontaminação, dessa coisa não circular, de se livrar dessa bactéria de um lote para o outro. Então, isso aí a gente vai desde a parte de limpeza e desinfecção do ambiente dos animais, que obviamente é o mais contaminado, mas essa questão de circulação de gente, de utensílios, né, de botas, quer dizer, de roedores, né, de vetores, mosca, quer dizer, tem que fazer um trabalho intensivo nisso para que isso não permaneça e recircule dentro da granja, tá? No caso do abate, nós temos uma proposta que a minha querida orientadora do doutorado, a Marisa, a gente, depois de 20 anos trabalhando com isso, né, nós sempre tentamos iniciar o trabalho pelo frigorífico. Por que, Sato? Não precisa trabalhar no campo. É claro que precisa trabalhar no campo. Mas o frigorífico tem muita oportunidade também. A relação de custo e benefício no frigorífico, ele é muito favorável. E ele é um ambiente confinado. Os programas de controle de boas práticas, de análise de pontos críticos, eles já estão em curso. Eu considero que a higiene dos nossos frigoríficos ela é boa. O brasileiro tem uma cultura de higiene muito legal, muito boa, e a gente tem que tirar isso dos nossos colaboradores, né? Porque para o brasileiro limpo é limpo, né? Então a gente compara, assim, né? Então, realmente, eu não estou dizendo que tudo é perfeito. Nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Mas falando da suinocultura intensiva, tecnificada, industrial, que é essa que a gente estudou e determinou que salmonela é o principal patógeno a ser controlado do ponto de vista de segurança dos alimentos, o frigorífico tem que estar legal, tem que estar bem, tem que treinar a gente, tem que ter os dados e tem muita coisa para se fazer dentro do frigorífico. Só que, claro, que o frigorífico não vai fazer milagre sozinho. Porque se metade dos teus animais estão excretando salmonela no momento do abate, se tu tiver 2 rompimentos de intestino numa evisceração, tu vai contaminar o abate. Se tu baixar de 50 para 30, tu já precisa de mais rompimentos que talvez não aconteça. Num número que não acontece, porque a gente tem controle dessas coisas.
Tá? Então, é um somatório de risco, né? É um somatório de risco. Os animais têm que chegar limpo, né? Aqui no Brasil, a inspeção não abate se tiver animal sujo. Uhum. É limpo. Então, por isso que tem várias coisas que a gente faz e que dão certo, que dão muito certo no frigorífico. Mas mesmo assim, o que eu quero dizer? Que com a mesma taxa de excreção, o frigorífico pode melhorar a situação ou pode piorar, tá? Então, esse frigorífico ele precisa melhorar a situação. E dentro do sistema de produção, a gente tem que trabalhar integrado, porque você não vai pensar numa pirâmide só para controlar a salmonela. Não é verdade? Vai pensar numa pirâmide para controlar outras coisas. Eu acho que o aumento da idade ao desmame é um fator de risco importante também, que a gente está melhorando e melhorando bastante, né? Toda essa parte de infraestrutura e de ambiência de creche, por exemplo, que nós melhoramos muito nos últimos anos. Talvez vocês mais jovens não tenham tanto essa impressão, mas aqui a velha casa, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que integrar, tá? E quando a gente pensa em estratégias não específicas, né? Por exemplo, saúde intestinal não é só para salmonela, né? São para outras coisas também. E a questão realmente do uso prudente de antimicrobianos, né? Porque no caso da salmonela a gente está cada vez selecionando populações mais adaptadas, né? Então, a gente precisa reduzir, tem gente que odeia essa palavra reduzir, mas eu não sei como é que a gente controla a resistência sem reduzir, né? Então, a gente tem que pensar, sim, em ser bem estratégicos, trabalhar com moléculas de acesso, né? O pessoal tem muita dúvida, o que é uma molécula de acesso? É aquela molécula que existe, digamos assim, que tu tem outras moléculas se tu tiver o mesmo problema em humanos, né? Então, assim, por que essa aqui? Eles não conseguem entender qual é o critério que a Organização Mundial da Saúde usa. Esse é papo para outro podcast, né? Eu acho bem importante, né? O pessoal confunde muito. Então, assim, dentro daquelas moléculas que são de acesso, que são devidamente registradas, que tem bula para a nossa espécie, a gente tentar trabalhar em cima delas, né? E realmente ser mais estratégico, né? Para que elas continuem. Não, perfeito, porque assim, como você mesmo mencionou, né, Jalusa? Às vezes é o que a gente tem feito e a gente tem melhorado, a questão de controlando uma doença, salmonela ou outra qualquer, a gente vai acabar controlando outras, né? Porque a ocorrência das doenças, elas estão muito dependentes a fatores de risco, a oportunidades, né? E a gente tem várias delas circulando dentro dos sistemas de produção. E na suinocultura, como você mesmo mencionou, são oportunidades de melhoria que a gente sempre vai tendo, né? Seja desde lá do campo até o frigorífico, né? Então, eu acho que, assim, todas essas informações, elas são muito relevantes, é um assunto que ele é muito importante para nós que estamos no campo, para a agroindústria, e a forma que você fala é tudo muito mais esclarecedora, porque você faz uma conexão muito fácil de entendimento, tanto da parte científica, de pesquisa, de atualizações, mas também para o dia a dia, né? Jalusa, eu gostaria mais uma vez de agradecer o aceite em participar conosco deste Ventacast Series, por você compartilhar também todo esse seu conhecimento e falar dessa forma que parece que é muito fácil para um assunto tão complexo. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você, Sato, você e a sua equipe, né, pela confiança. A gente tem uma relação muito legal, né, porque são as oportunidades que a gente tem de aprender e de crescer. E o que a gente pode compartilhar, a gente compartilha, né? Então, obrigado, estou sempre à disposição. E a Embrapa também está à disposição para outros temas, né? Então, obrigado a todos. E sim, vamos montar um programa integrado aí de controle sanitário na suinocultura brasileira. Perfeito. Obrigado, Jalo. Vetancast Series, autoridades no assunto.